Olá, entramos agora numa nova fase e vamos falar sobre a estratégia empresarial. Por isso, prestem bastante atenção na aula toda e as dúvidas manda para o canal que a gente vai resolver para você. Vamos agora para a leitura dos principais itens deste tópico. A estratégia empresarial. O ambiente de tarefa da empresa sofre uma crescente pressão do ambiente, exigindo capacidade de antecipar as mudanças, devendo aproveitar as novas oportunidades que surjam por ações rápidas e reagir com flexibilidade para evitar as ameaças e pressões. A estratégia empresarial é o primeiro e o principal passo para a empresa atingir esta capacidade de manobra. A noção de estratégia surgiu da atividade militar. O antigo conceito militar define a estratégia como sendo a aplicação de forças em larga escala contra algum inimigo. Em termos empresariais, a estratégia pode ser definida como a mobilização de todos os recursos da empresa em âmbito global, visando atingir objetivos a longo prazo. A tática é um esquema específico do emprego de alguns recursos a partir de uma estratégia geral. No plano militar, uma mobilização de tropa é uma tática dentro de uma estratégia mais ampla. Uma guerra requer uma ou mais estratégias. Cada estratégia leva à proliferação de táticas. O planejamento para 5 anos na empresa requer uma estratégia, à qual se ligam os planos táticos de cada ano, compreendido neste período. Assim, a estratégia de uma empresa é a longo prazo. Os componentes da estratégia empresarial. Os 3 componentes básicos de uma estratégia empresarial são ambiente, isto é, as oportunidades visualizadas no ambiente de tarefa e mais especificamente no mercado, bem como as restrições, limitações, contingências, coações e ameaças nele existentes. 2. Empresa, isto é, os recursos de que a empresa dispõe, sua capacidade e suas habilidades, bem como seus pontos fortes e fracos, compromissos e objetivos. 3. Adequação entre ambos, isto é, qual postura a empresa deverá adotar para compatibilizar seus objetivos, recursos, potencialidades e limitações com as condições ambientais, no sentido de extrair o máximo das oportunidades externas e expor-se o mínimo às ameaças, coações e contingências ambientais. Planejamento estratégico. A estratégia empresarial se refere à sua postura quanto aos seus produtos e seus mercados, sua lucratividade, seu tamanho, seu grau de inovação e suas relações com seus executivos, seus empregados e certas instituições externas. O planejamento estratégico é elaborado a partir de 3 atividades básicas: a análise ambiental, suas perspectivas atuais e futuras, contingências, desafios e oportunidades percebidas no ambiente. 2. A análise organizacional. Análise de condições atuais e futuras da empresa, recursos disponíveis e recursos necessários,
suas forças e fraquezas da empresa e sua capacidade e competência. Formulação de estratégias. A tomada de decisões globais e abrangentes que produzirão efeitos no futuro da empresa situado a longo prazo. Articulação estratégica. A estratégia é geralmente definida no nível institucional da empresa, em função do comportamento e dos destinos que esta pretende seguir em função do ambiente de tarefa onde se encontra. O nível institucional define os objetivos da empresa e, para atingi-los, escolhe as estratégias mais adequadas em função da análise ambiental, da análise organizacional e das alternativas estratégicas mais indicadas para o contexto. Definida a estratégia, esta é desdobrada em planos táticos específicos que deverão ser desenvolvidos e executados pelos diversos setores situados nos diversos outros níveis da empresa. Esse desdobramento da estratégia em planos táticos é realizado pelo nível intermediário da empresa. Caberá ao nível operacional a execução dos planos operacionais, que por sua vez constituem o desdobramento e detalhamento final dos planos táticos da empresa. A gente pode observar aí, por esse gráfico, por essa imagem, as etapas do planejamento estratégico. A gente vê no canto inferior à esquerda a análise organizacional. Nós vamos ver as forças internas, as fragilidades da empresa, o capital financeiro que a empresa tem, o capital intelectual que ela tem. Daí, nós vamos ver o cenário das oportunidades e ameaças específicas na empresa. Subindo, a gente também vai fazer uma análise ambiental. Nós vamos analisar os mercados, a concorrência, as tecnologias que existem, a economia, o governo, a legislação. Tudo isso nós vamos verificar as variáveis ambientais e também a definição das possibilidades e dos recursos e competências necessários. Feito tudo isso, nós vamos formular alternativas estratégicas, depois a gente concomitantemente avalia as alternativas, depois tomamos decisões estratégicas, que também dependerão, em última instância, dos aspectos considerados pela cúpula da empresa. Deem uma pausa e analisem bastante esta imagem. Os tipos de estratégia empresarial. As estratégias podem ser cooperativas, como ajustes, cooptação e coalizão, ou competitivas, competição. 1. Ajustes ou negociação. Incluem acordos entre empresas, revisões periódicas com fornecedores e distribuidores e ainda acordos com agências reguladoras como sindicatos. 2. Cooptação ou coopção. É um processo para absorver novos indivíduos provindos de outras empresas para a liderança, desestruturando inimigos ou ameaçadores. 3. Coalizão. Refere-se a uma combinação de duas ou mais empresas que se juntam para alcançar um objetivo comum. 4. Competição. É uma forma de rivalidade entre duas ou mais empresas mediadoras para um terceiro grupo. Se tratar de duas indústrias concorrentes, o terceiro grupo poderá ser o comprador, o fornecedor, o potencial de força de trabalho ou outros. Agora nós vamos ver o desdobramento estratégicos. Nós temos o nível institucional,
que se desdobra no nível intermediário e que se desdobra no nível operacional. No nível institucional, a gente vai ver que é onde fica o problema empresarial, a escolha do domínio do produto, a escolha do mercado da empresa. No nível intermediário, nós vamos ver os problemas administrativos. É onde está a plataforma e a retaguarda, a integração interna, a racionalização e a estruturação de toda a empresa. E no nível operacional, é onde nós vamos ter que resolver os problemas operacionais, a adequação tecnológica, a escolha e utilização de tecnologias e de competências. Assim, nós temos que as estratégias competitivas, elas são classificadas em 4 estratégias competitivas. A estratégia defensiva, adotada por empresas bem estabelecidas e raramente fazem grandes modificações na estrutura organizacional. Procuram concentrar todas as atenções na manutenção ou no aumento da eficiência das operações atuais. Estratégia ofensiva, adotada por empresas que buscam novas oportunidades de mercado e experimentam regularmente reagir com respostas potenciais às tendências emergentes do meio ambiente. A estratégia analítica. Enquanto a empresa mantém e defende um domínio já garantido de produto e ou mercado, procura aproveitar oportunidades ambientais em novos domínios. Estratégia reativa. Reage com atraso às concorrências do ambiente e é despreparada e improvisada. Nós podemos observar a avaliação estratégia empresarial. Primeiro, a gente tem os objetivos da empresa. Depois, nós vamos ver as ameaças e oportunidades reais e potenciais do ambiente. Aí, então, nós vamos ver as vantagens estratégicas internas da empresa. Depois, nós vamos ver alternativas estratégicas possíveis para que a gente possa traçar o processo da gestão estratégica. Aí a gente escolhe a estratégia e vamos analisar quais são as lideranças que vão implantar a estratégia, fazendo a implantação e a organização política. E, finalmente, nós vamos avaliar a estratégia para assegurar de que a estratégia alcançou os seus resultados. Deem uma pausa, leem com atenção a figura e vamos seguir em frente depois. A eficiência e a eficácia. Cada empresa deve ser considerada sob o ponto de vista da eficácia e da eficiência simultaneamente. Eficácia é o alcance de resultados, enquanto eficiência é a utilização dos recursos nesse processo. A eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas, os métodos, a fim de que os recursos, pessoas, máquinas, matérias-primas sejam aplicados da melhor forma mais favorável possível. O alcance dos objetivos está ligado à eficácia. A eficiência se concentra nas operações e tem a atenção voltada para os aspectos internos da organização. A eficácia se concentra no alcance dos objetivos e tem a atenção voltada para os aspectos externos da organização. O processo administrativo. A estratégia é realizada por meio da ação empresarial, que, para ser eficaz, precisa ser planejada, organizada, dirigida e controlada. O planejamento, a organização, a direção e o controle
constituem o chamado processo administrativo. Quando considerados separadamente, planejamento, organização, direção e controle constituem funções administrativas. Quando considerados em conjunto, formam o processo administrativo. Processo significa qualquer fenômeno que apresenta mudança contínua no tempo que tenha certa continuidade ou sequência. Demais este tópico. Espero que tenham gostado. Se precisar, assistem novamente e até a próxima.